Olá, querido irmão e querida irmã, é com muita alegria que estamos juntos mais uma vez. Juntos com o objetivo de ouvirmos a palavra de Deus. Jesus tem sagradas e preciosas promessas para você. E é com esse pensamento que eu quero convidá-lo a juntos fazermos uma oração, abrindo o coração para aquele que é o autor e consumador da nossa existência. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso grande Pai. Santo Deus, licença, Pai, para entrar na Tua sagrada presença. Tu és lindo, majestoso, perfeito, não se cansa de nos amar. E é nesse momento tão solene que nós queremos abrir o coração, Senhor, para pedir que Cristo Jesus seja o centro da nossa vida. Por favor, Pai, que as sagradas palavras de Deus possam enraizar no nosso ser, para que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, revolucionar esta terra, Senhor, cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã, nesse momento eu quero convidá-los a abrirmos a nossa Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Esse é o texto base da nossa reflexão nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. E vamos entender o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Então aqui no verso de número 9 diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Amém. Como não ler um texto desse e não ficar impactado com o poder do Evangelho? Como não ler um texto desse e não ser tocado por aquilo que Cristo fez por mim e por você? Começo a reflexão de hoje fazendo uma pergunta. Você conhece com facilidade pessoas riquíssimas que se tornaram pobres por escolha própria, porque quiseram isso? É raro, é muito difícil de você ver isso acontecer no dia a dia. Mas isso se tornou realidade na vida de Thomas Jefferson. Ele foi o terceiro presidente norte-americano, inclusive um dos heróis da independência dos Estados Unidos da América. Isso mesmo. Thomas Jefferson foi o responsável pela declaração da independência do seu país. Thomas Jefferson, ele era um homem muito rico, como um fidalgo da nação norte-americana. Ele tinha roupas de veludo, de seda, roupas caríssimas, uma mansão muito, mas muito luxuosa, bens e muitas outras coisas ligadas ao seu patrimônio exacerbado. Ele simplesmente decidiu largar tudo isso, largou a sua mansão e foi morar em uma casa muito simples, surrada pelo clima, pelo vento. Uma casa com móveis muito simples, muito rústicos. E durante seus 8 anos de mandato, ele viveu essa vida simples, sendo uma pessoa muito simplória. Quando uma certa ocasião estava ele andando em um cavalo de sangue puro, quando ele se deparou com um homem de Connecticut. Esse homem chegou para ele e perguntou: seu cavalo bonito, de sangue puro, está à venda, meu nobre? E Thomas Jefferson, com aquela roupa simples, aquela roupa comum, ele responde: não está à venda. Você procura um cavalo para compra por qual motivo? Aquele homem de Connecticut responde: eu procuro um cavalo o mais rápido possível para me mandar daqui de Washington DC. Eu quero ir embora, pois não suporto a hipocrisia de um certo homem que é o presidente chamado Jefferson. Thomas Jefferson ouviu aquilo e ficou quieto. E ele simplesmente perguntou: mas por qual motivo você não gosta do Jefferson? E aquele homem respondeu: não suporto ele com as suas roupas extravagantes, com suas joias de ouro, achando ser o dono de tudo e sendo um hipócrita quando ele fala que todos devem ser humildes.
Thomas Jefferson simplesmente olhou para aquele homem e disse: amanhã, por favor, apareça às 10 horas da manhã na Casa Branca. Então, Thomas Jefferson convidou aquele homem para uma entrevista às 10 horas da manhã na Casa Branca no outro dia. Aquele homem ficou muito ansioso. No outro dia, às 10 horas da manhã, chega aquele morador de Connecticut e ele se depara justamente com um homem que estava andando com um cavalo de sangue puro e roupas muito simples. E ele se depara com aquele homem e ele lembra: foi esse homem que me chamou para marcar a entrevista. Quando ele chega perto, simplesmente um serviçal da Casa Branca chega e se dirige a Thomas Jefferson como: senhor presidente, acaba de chegar essa mensagem para o senhor. Naquele momento, o homem de Connecticut fica envergonhado ao ver que tudo o que ele pensava de Thomas Jefferson era mentira. Thomas Jefferson, ele durante 8 anos, abriu mão de todas as suas riquezas para ser um homem extremamente humilde. O que isso quer dizer para nós? Isso nos ensina grandes coisas. O apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de mim e por amor de você. Diferente de Thomas Jefferson, que simplesmente deixou a sua riqueza e todo o seu patrimônio durante apenas 8 anos, Jesus deixou o patrimônio do universo, a coroa celestial, durante 33 anos. O mais incrível de tudo isso, queridos, é que Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, como diz a Bíblia, em João capítulo 1, verso 14, ele se tabernaculou entre nós, ou seja, a presença de Cristo entre nós se fez necessária para que a salvação fosse completa. Querido, Jesus trocou a sua glória pela minha miséria para simplesmente tomar a minha condenação e a sua condenação. Jesus trocou a coroa de glória por uma cruz mesquinha para morrer por mim e por você. Jesus, ele simplesmente desejou que você abandone as suas cruzes, porque ele tem uma coroa de júbilo e vitória para você. Porque ele resolveu se fazer pobre para conquistar a minha salvação e a sua salvação, a minha vida eterna e a sua vida eterna. Tem um pastor que se formou comigo, muito conhecido de muitos aqui de Blumenau, pastor Antônio Muondo, pastor natural de Angola. Ele conta que em Angola ele chegou a conhecer uma princesa de verdade. Estamos acostumados a ver príncipes e princesas, reis e rainhas em filmes, em meios midiáticos. O pastor Antônio conheceu uma princesa de verdade. Ele estava andando lá em Luanda, capital de Angola, quando se deparou com a princesa Lady Di, mais conhecida como Princesa Diana. Ali, ao se deparar com a princesa Diana, ele percebeu que a princesa Diana quebrou todos os protocolos da realeza. Uma princesa abandonou a realeza e foi lá para Angola fazer serviço comunitário, missão para com as pessoas carentes, ajudar as pessoas de uma forma incrível, simplesmente fazendo o que Jesus faria. Aquilo chamou muito a atenção dele e ele linka o que a princesa Diana fez com o que Cristo fez. Cristo, ele simplesmente deixou o reino de Deus, porque o que era mais importante para ele era a sua vida, era a minha vida. Uma frase que eu costumo ouvir bastante: o céu deu simplesmente o que tinha de melhor por nós. Eu discordo dessa frase. O céu deu tudo o que tinha, e esse tudo é Jesus. Ele sujou seus pés na poeira imunda desta terra para garantir que você e eu não soframos a condenação e a destruição que Satanás vai receber depois do milênio. Queridos, por meio de Jesus, nós somos ricos. Por meio de Jesus, aquele que se fez pobre,
nos tornamos milionários, com crédito eterno para sempre na eternidade. Que Deus te abençoe e te ilumine. Eu quero te convidar nesse momento a juntos fazermos uma oração. Santo Deus, obrigado por Cristo Jesus ter deixado toda a sua glória e ter morrido para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, por simplesmente alguém que era rico ter se feito pobre, para que nós hoje, que somos pobres, miseráveis, possamos herdar a riqueza que nenhuma parte do universo poderá nos conceder, exceto o teu reino. Nós estamos aqui, Senhor, porque somos príncipes de Deus. Somos filhos do Rei e Criador do universo. E pelos méritos de Cristo, aquele que era rico e se fez pobre, nós temos a vitória sobre Satanás e sobre o pecado. Fique conosco, Senhor, que nós não venhamos trocar o reino de Deus pelas coisas efêmeras e transitórias dessa terra. É essa a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.